O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que eu venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que fica ela inutilizando minha terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala da paciência de Deus, da paciência de Jesus, né? Deus queria cortar a figueira. Jesus intercede e nos dá mais 1 ano, né? Numa esperança de que agora vai. Mas tudo isso, meus irmãos, a partir de um discurso de Jesus a respeito das tragédias humanas. O que uma tragédia nos convida? Todos nós já tivemos notícia, vamos ter, vivenciamos perto de nós, vamos vivenciar coisas que são trágicas. E no Evangelho de hoje, Jesus, ao não responder sobre uma tragédia, cita uma segunda para nos apontar a necessidade da conversão. Portanto, algumas pessoas foram até Jesus trazendo uma notícia quente daqueles dias lá. O Pilatos mandou matar galileus, e Jesus era da Galileia, e misturou o sangue dos galileus, portanto, povo judeu como Jesus, gente que ia à sinagoga, coisa assim, e misturou o sangue deles, portanto, foi um assassinato, uma espécie de sacrifício, com os dos sacrifícios que ofereciam, uma blasfêmia, uma profanação. Misturou o sangue dos mortos com o sangue dos sacrifícios do templo. Então todo mundo estava muito chocado com aquilo. E na mentalidade deles, que é uma mentalidade que dura até hoje no meio de nós em muitos lugares, o sofrimento era visto como um castigo divino, como não estar na graça de Deus. Portanto, assim como em igrejas de esquina até hoje, naquele tempo se pensava que riqueza e saúde eram um sinal de salvação, de bênção, de que doença, pobreza, sofrimentos ou coisas ruins eram sinal de que alguém fez um trabalho para mim, um despacho para mim. Enfim, essas coisas todas. Esse ver a plenitude de Deus somente nessa terra aqui. E Jesus cabia dessa mentalidade. Não tem lá o outro evangelho que levaram um ceguinho até Jesus e perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para ele ter nascido cego? Eu fico pensando, né? Qual o autor? Jesus respondeu: mas só se ele pecou dentro da barriga da mãe dele. Um bebê que nasce cego, qual é o pecado que ele fez para nascer cego? Mas era a cabeça do povo. A mesma coisa em relação à lepra e tantas outras situações da vida. Isso é um desgraçado, alguma coisa fez para merecer, está rezando pouco, ou coisa desse tipo. Então vão lá levar para Jesus essa notícia trágica, que era o assunto do dia, da semana na boca do povo, e que era, de algum modo, uma morte humilhante.
morrer desse jeito, ser exposto a uma situação como essa. E aí Jesus aproveita e nem responde, nem entra nem por quê, nem para quê. Eu acho muito interessante, meus queridos, quando a gente lê o Evangelho, a gente não vê Jesus conversando sobre o passado. A gente não vê Jesus procurando culpados nem motivos. Por que que é assim? Onde é que está a raiz disso? Ainda que as coisas tenham lá suas raízes, às vezes, ou na maioria das vezes. Jesus nunca foi um homem que ficou perguntando por quê. E nem mesmo o tal do para quê. Jesus tira ensinamentos e convite das coisas sempre. Então olha a resposta dele, que nem é uma resposta. Jesus faz o assunto andar para frente. Jesus responde: vós pensais que esses galileus que tiveram esse azar, né? Que estavam lá na hora em que chegou a tropa e pegou eles, não pegou outros, vós pensais que eles eram mais pecadores do que os outros galileus que conseguiram escapar disso? Porque sempre que a gente escapa de algo muito ruim, o que a gente fala? Graças a Deus. E sim, é graças a Deus. Agora, não é porque você ou eu podemos dizer: ah, minha Nossa Senhora, graças a Deus, que quem não pode dizer graças a Deus é mais pecador do que eu. Esse é o ponto do Evangelho de hoje. Então, quando quase bateu o carro e graças a Deus, não comece a acreditar que quem bateu com o carro é mais pecador, ou até mesmo que você está em santidade suficiente, porque graças a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Sim, graças a Deus, porque tudo é permissão da poderosa e insondável bondade, sabedoria, poder e vontade de Deus. Então, sempre e toda vez, graças a Deus. Como Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas vós pensais que esses que não podem dizer: ufa, graças a Deus, deu tempo de fugir do exército de Pilatos. Não pensem que eles são mais pecadores. Tem gente que morreu nessa situação mais santo do que gente que escapou. E tem gente que escapou mais pecador do que gente que não escapou. Porque a única coisa que interessa dessa história, Jesus diz no versículo 3, em verdade eu vos digo, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqui está, meus irmãos, quando acontece uma tragédia, sobretudo quando a gente conhece o defunto, quando acontece uma tragédia, sobretudo quando a gente conhece quem está padecendo daquela situação tão difícil, e a gente conhece o pecado que a pessoa tem, ou as imperfeições que a pessoa tinha e vivia, fica aqui para nós, ó. Se eu não me converter, eu morro do mesmo modo. De dois modos. Ou talvez padecendo do mesmo mal. Então vamos lá. Alguém está padecendo de algum mal devido à bebida, devido à droga, devido à imprudência, devido a comportamentos desregrados. E se eu faço as mesmas coisas, mas estou podendo dizer, ufa, graças a Deus. A cirrose deu nele, não deu em mim, graças a Deus. Graças a Deus, a overdose deu dele, não deu em mim, graças a Deus. Graças a Deus, a polícia descobriu ele, não descobriu eu, graças a Deus. Graças a Deus, desculpa falar, é chulo, mas vamos lá. A menstruação dela não desceu, a minha desceu, ai, graças a Deus. Em verdade eu vos digo, se não consertar, o próximo é você. Porque a gente vive achando, meus irmãos, que a tragédia e que o salário do pecado, que é a morte, chega na vida do outro, não na nossa. E a gente fica brincando com as misericórdias de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Só quero te dar uma dica. Ou se converte, ou o mal que chegou lá, chega cá. O mal conhece o caminho da vida de todo mundo. E a segunda aplicação, e mais importante aplicação disso, na frase de Jesus. Mas se não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. Está falando sobretudo da morte espiritual e da condenação eterna. Ainda que a gente não morra às vezes do mesmo modo, Jesus ali logo depois vai dar o exemplo da torre que cai. Deus quiser, nada vai cair de alto para baixo aqui em cima da gente hoje. Jesus está falando da morte espiritual. A gente perde a fé, perde a graça, perde o céu, termina no inferno. Todos do mesmo modo. Aí o segundo exemplo, que o povo nem tinha comentado, mas o povo judeu conhecia muito bem, e é Jesus quem puxa o assunto.
E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eles eram mais culpados, pecadores ou menos santos do que os outros moradores de Jerusalém que conseguiram escapar da torre? Eu vos digo que não. Teve gente mais pecadora que não morreu, teve gente mais santa que foi esmagado pela torre. Gente, vamos imaginar essa cena. Que coisa. Você já imaginou você estar por aqui e alguém fala, gente, a torre. O que foi? A torre. A torre, o que tem? A torre está caindo. Hã? A torre. Aí vem vindo a torre. E enquanto ela vem, todo mundo corre, porque está caindo a torre. Só que tinha 18 gordinhos, gente. Não conseguiram correr a tempo. Pensa na hora que a torre bate no chão e... Pensa o 19º, o que escapou, com a poeira batendo. Graças a Deus. Vós pensais que quem pôde naquele dia dizer graças a Deus é mais santo do que quem não pôde. Vós pensais que quem não pôde dizer graças a Deus é mais pecador do que o que está dizendo graças a Deus? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. É como se Jesus estivesse falando assim, mas se continuar a ficar debaixo da sombra de torre mal feita, vai te esmagar também. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aí Jesus conta uma parábola a respeito de uma figueira. Esse evangelho de hoje vai fazer sentido pleno no evangelho de segunda-feira. Então não perca a temporada da próxima semana. O evangelho de hoje vai ter sentido pleno no evangelho de segunda-feira. Mas vamos ficar só com a parte de hoje. Certo homem, então, Jesus para explicar isso vai dizer, ele tinha uma figueira que plantou na sua vinha. Plantou uma figueira na vinha, a terra. E aí, quem planta figueira quer figo, não é isso? E o homem, de vez em quando, dava uma vontade louca de comer um figo, comer um doce. Ele ia até a sua figueira e nada de encontrar figo na figueira. E aí, então, ele vai colocar uma pergunta. Ele diz ao vinhateiro, ao administrador dele lá, olha, já faz 3 anos que eu venho procurando figo nessa figueira. Era melhor não ter, então, só para fazer a gente passar vontade. E nada encontro. Corta. Aí ele coloca uma pergunta. Por que ela fica aqui, vinhateiro? Por que você deixa ela aqui inutilizando a minha terra? Sabe quanto custa o médio de terra? Sabe quanto custa o alqueire? Sabe quanto custa as coisas? Sabe o quão precioso é a minha terra? Para você, por que você deixa aqui? Se você tivesse me falado, eu tinha mandado você cortar antes, inclusive. Já é o 3º ano que eu vim buscar o figo. Não tem figo. E está inutilizando a terra, o espaço. Corta e taca fogo. Primeira leitura. Feliz quem tem a Bíblia. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 7. Não precisa muito para você entender que essa figueira somos nós. Esse pé de figo aí é você e eu. E não precisa muito para saber que Deus nos olha e procura um fruto em nós. Irmãos, Efésios 4, 7. Cada um de nós, cada figueira, cada pé de figo, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo deu. Cada um de nós recebeu graça. Cada um na medida em que Cristo dá. Uns dá mais, outros dá menos. Tem gente que tem mais dons e talentos, outros têm menos. Mas cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo deu. A graça batismal, a graça do sacramento do crisma, a graça na Eucaristia, a graça no sacramento da confissão, a graça do sacramento do matrimônio, a graça do sacramento da ordem, a graça da unção dos enfermos. Cada um de nós recebeu a graça e recebe a graça sacramental. A graça dos dons que Deus confia, cada qual. E aí então, começa a dizer que esse Cristo subiu aos céus, a fim de encher o universo. Final do versículo 10 aí na sua Bíblia. Cristo deu essa graça, Deus dá essa graça através de Cristo,
a fim de encher a terra, o universo da presença de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 11: foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Paulo aqui não se alongou na lista, que seria infinita. Aí ele diz no versículo 12: assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Santos, nas cartas de Paulo, é o povo de Deus, é o povo da igreja. Assim, ele capacitou as figueiras para o ministério. Ministério, ministrar, significa fazer em nome de outro. O ministro das comunicações, o ministro da saúde, faz com poderes de outro. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus diz que você e eu somos capacitados para servir em nome de Deus. Todos nós somos capacitados. Todo batizado é capacitado para alguma coisa, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui, meus irmãos, é pecado não fazer o bem ao mundo, é pecado não fazer o bem ao próximo. É pecado não ter as atitudes humanas que edificam a vida própria e do outro, mas pecado maior é não edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, através da capacitação e da graça que Deus deu a você. Dizer não à igreja é dizer não a Cristo. Quando alguém diz para a igreja, ou quem a representa, que precisa pensar, ele está dizendo a Cristo que ele precisa pensar. Quando a gente diz que não pode, é a Cristo que a gente está dizendo que não pode. Quando a gente está dizendo que não compensa, é a Cristo que a gente está dizendo que não compensa, para edificar o corpo de Cristo. Cristo tem um corpo que é a sua igreja. E é no exercício da graça que a gente recebeu e recebe nos sacramentos, recebeu e recebe todo dia da nossa vida, pela oração, pela palavra e pela Eucaristia, que nós vamos alcançando a meta da vida cristã. Versículo 13. Até que cheguemos, é preciso chegar, todos juntos à unidade da fé, do conhecimento de Jesus, ao estado de um homem ou mulher figueira, ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo. Ah, que linda essa imagem de Paulo. Você e eu nascemos para chegar na estatura de Jesus, à altura de Cristo, deixar de ser nanico, tampinha, encolhido, atrofiado, até que a gente seja esticado à altura de Cristo. Aí ele vai dizer: assim, somente assim, não seremos mais crianças. Lá em Éfeso, tinha gente que teimava em continuar, ou regrediu a ser criança. Coisa feia é adulto criança na fé. Dodói, mimizento, inconstante, igual criança na fé. Aí ele diz: assim não seremos mais crianças, ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados por qualquer homem, induzidos ao erro, balançados por todo vento de doutrina. É católico, depois vira crente, aí volta para católica. Agora é crente, mas não é praticante, que agora é a moda, é o crente não praticante. Crente é o caramba, que eu também sou crente. Protestante não praticante. Mas estando cá ou estando lá, se acochar, mãe fulana tem uma benzida boa, pai fulano também parece que tem uns ramos lá com garrafa, que se a gente toma, parece que vai. E tudo isso a gente não sabe, porque a mulher falou que na verdade eu sou de Sagitário, e esse ano está difícil para quem é Sagitário, ascendente Escorpião. E a lua também, não sei que hora que cruza lá, que passa atrás da outra coisa. Ventos de doutrina, ludibriado por homens. Ah, porque na outra vida me disseram com meu pai. Você já reparou que esse povo que faz regressão de vida sempre vai descobrir isso aqui. Estou falando para você que aí não vai não, que eu vou te contar o que você vai ver.
Todo mundo que volta em vidas passadas, ou ele ou o pai dele, estava na França, num castelo, era rico, ninguém era pobre. Você conhece alguém que fez regressão de vida e era pobre, desgraçado, limpador de latrina? Não, é tudo rico. Tudo na França, tudo rico, bonitão. Pegou a mulher que não devia, sempre uma duquesa, uma princesa, traiu o rei. Olha, o sujeito nessa vida não é nada, feio que Deus fez com uma pressa que não precisava. Aí ele vai fazer a regressão de vida, ele é francês, rico, nessa vida não tem um gato para puxar pelo rabo, mas ele era amigo do rei, gostosão, pegou a princesa, a rainha para si, traiu o rei. Aí ele foi expulso do castelo e passou os últimos anos de sua vida amargurando ódio e revolta na sarjeta de uma rua de Paris. Paris, não é Aparecida do Norte não, Paris. E é por isso que agora nessa vida nasceu feio, pobre. Eu não ia falar, mas o Flamengo me permite. E corintiano. Ah, meu irmão. Todo vento de doutrina, e todo vento de doutrina encontra velas abertas em quem não aceita o sofrimento, a cruz. Você já parou para pensar isso? Todo vento de maluquice, como é que é o nome dos anjos? Miguel, Gabriel, Rafael, e aí inventaram dois lá que é com El também, né? É Ariel, Muriel, sei lá, nome de sabão em pó, de outra linha. Todas essas maluquices, Paulo diz que é vento, né? Todos esses ventos de doutrina encontram velas abertas em quem não aceita o sofrimento. Ou em quem sofre de ego ferido. Tudo. Mas Paulo está dizendo que isso é coisa de criança. Aí ele diz, versículo 15, a figueira para dar fruto. Motivados pelo amor, queremos nos ater à verdade e crescer em tudo, até atingirmos aquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Que lindo o que Paulo está dizendo aqui. Me permita um minutinho aqui. Motivados pelo amor, queremos nos ater à verdade. Irmãos e irmãs, fora da verdade não há amor. O amor é a verdade. E fora da verdade não tem amor. Fora da verdade não tem amor. Olha o que Paulo diz, motivados pelo amor nós queremos a verdade. Uma verdade que às vezes é dura, que às vezes é exigente, que às vezes nos aperta, nos apura e nos estica. Uma verdade que às vezes nos coloca do lado da minoria. Motivados pelo amor é que Paulo está dizendo tudo isso aqui, porque não há amor em contar mentira. Não há amor em não dizer a verdade. Qual é o amor que existe no erro? Não existe amor no erro. Motivados pelo amor, é que vocês estão ouvindo essas verdades? Para que a gente chegue na cabeça que é Jesus, né? Graças a Ele, o corpo, ou seja, a igreja, coordenado e bem unido, por meio das articulações que o serve, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada um. Olha, cada um de nós ajuda no crescimento da igreja, para a sua edificação no amor. Voltemos para o Evangelho então. Quando a gente não entende todas essas coisas, a gente vira a figueira que não tem figo. A gente vira a figueira que não dá o doce. A gente vira a figueira que frustra a Deus, que nos plantou, que nos deu a graça, que nos incorporou na igreja. E a gente não dá fruto, então corta, porque está inutilizando a minha terra, está inutilizando a minha igreja, está inutilizando um espaço que talvez outro ocuparia. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós não somos, é insubstituíveis, indispensáveis. Olha, a roda gira, né? A fila anda. Se tem uma coisa que Deus é mestre, e a igreja consegue, é se reinventar sem o plano A. Claro que às vezes é sofrido, claro que às vezes é difícil. Mas olha o que Deus está dizendo. Corta. Aí vamos pensar que o vinheteiro perguntasse assim, Jesus, mas se cortar, o senhor vai ficar sem figo, tem certeza? Você não gosta do figo? É como se Jesus estivesse dizendo, e quem disse que eu vou ficar sem figo por causa dessa figueira? A fila anda, meu filho.
A fila anda e na providência de Deus, no fim das contas, tudo dá certo e o figo aparece. Meus irmãos, quando eu me identifico como uma figueira, quando eu entendo o figo que eu tenho para dar, é bom eu dar. Porque não pensemos nós que se eu não der do meu figo, ninguém come doce aqui. Você deixa de ser bobo, porque a fila anda e Deus proveu o figo. É como se Jesus estivesse falando, pode cortar porque eu vou comer figo. A gente vai ficando muito estrelinha. Impressionante. Impressionante. As pessoas, por exercitar um donzinho de nada, começam a ficar difíceis. Tudo eu tenho que ver, tudo eu tenho que pensar, tudo eu não sei se posso. Com ele não dá, com a fulana eu não posso, com não sei o que. Vai ficando um negócio, rapaz. Vai ficando uma chatice. Pode cortar. Ai, Senhor, mas o Senhor gosta tanto de figo. Quem disse que eu não vou comer figo? Quem disse que a coisa não se reorganiza, não se refaz? Pode cortar. Mas aí entra a misericórdia de Jesus por nós. Mais uma vez, a plenitude desse evangelho, dessa parábola, está na segunda-feira. Mas vamos ficar aqui, no evangelho da próxima segunda. Mas esse vinhateiro que é Cristo, nosso intercessor, falou para Deus a seu respeito e a meu respeito. É por isso que a gente acordou hoje. Porque hoje, o dono da vinha e o vinhateiro tiveram uma conversa. Pouquinho antes do despertador tocar. Pouquinho antes. Jesus falou para Deus, Senhor, falou para o Pai, deixa tocar o despertador hoje. Deixa ele acordar hoje, deixa ela acordar hoje, deixa. Eu vou cavar em volta dele. Vou cavar. Vou adubar. Pode ser que hoje e a partir de hoje, dê o figo que já era para ter dado. Se não der, aí o Senhor corta. É a intercessão de Jesus por nós. Hebreus vai dizer que Ele é o sumo e eterno sacerdote, que nós podemos nos achegar com confiança para alcançar através dele graça e auxílio oportuno no trono da graça de Deus. Olha a oração que Jesus fez por você e por mim hoje, queridos. Deixa despertar, deixa acordar. Dá esse sábado para ele, dá esse sábado para ela. Quem sabe hoje produza o fruto. Se não produzir, aí eu concordo. Aí a gente corta. Porque já faz 3 anos que não adianta o despertador tocar. Porque já faz 3 anos, vezes 365, 1095 dias. Se para cada dia do ano participou da missa, 1095 missas. Aí você soma aí, Páscoa, Trito Pascal, não sei o que, está dando umas 1200 missas. Não deu o figo ainda? Tá de brincadeira, hein? Já faz 3 anos, e aqui que tá, gente. O dono da vinha não quis cortar na primeira safra de figo que deu zica. Ele esperou 3 anos. 3 anos. Senhor, mais 1 ano então. E essa é uma boa imagem, meus irmãos, para a gente entender o nosso hoje. Já se passaram 3 anos e nós não temos mais 3. Nós temos mais 1. 1/3. Tempo abreviado. Não era disso que Jesus falou conosco a semana inteira hoje? Nos falou a semana inteira nos evangelhos. O patrão está chegando, prepara tudo. Ó, que já está dando meia-noite. Ó, que já está dando 3 da manhã. Certeza que você não vai começar a arrumar as coisas. Está demorando, vai ver que está chegando. Já foi 3, só falta 1. Mas aqui está, meus irmãos, a misericórdia de Deus que está nos cavando e nos adubando, insistindo com a gente. E Deus cava e aduba com bênçãos, com cruzes, com vitórias, com derrotas, com alegrias, com tristezas, com amores e com verdades. Deus vai nos adubando e cavando na nossa raiz, no nosso coração. Agora, irmãos e irmãs, se Deus tem em relação a você e a mim essa esperança, em relação àquilo que a gente nunca frutificou, nós também devemos ter essa esperança em relação a nós mesmos. Coisa mais triste da vida é a pessoa que desiste de si mesma. Ah, padre, eu não consigo. Para mim não funciona. Não dá certo mesmo. Tanto que eu tentei. O ser humano que desiste de si,
Meus irmãos, com um evangelho como esse, o que eu aprendo é que eu não posso desistir de mim. Eu não posso desistir de ficar magro, eu não posso desistir de adquirir virtudes, eu não posso desistir de ser um homem de oração, eu não posso desistir de nada. Porque Deus não desistiu de mim ainda. Apesar de há 3 anos não resolver nada, Deus acredita que vai dar fruto. Por que é que eu não vou acreditar que eu vou dar fruto? Somos nós que colocamos ponto final nas nossas vidas. Somos nós que colocamos ponto final na graça do Espírito Santo. Somos nós que dizemos rezar não adianta, confessar não funciona. Somos nós que dizemos que São Miguel não faz nada na vida da gente. Somos nós que dizemos chega, já deu, corta. Somos nós que nos amputamos. A conversa lá no céu é outra em relação a você e a mim. A conversa lá no céu é deixa mais um ano. Vamos investir adubo nele. Vamos sujar as mãos na raiz dele. Vai, quem sabe agora. Nós não podemos desistir da gente mesmo, meus irmãos. Das coisas que a gente ainda não alcançou. Daquilo que a gente ainda não é. Quando a gente começa o nosso caminho com Jesus, todos nós enxergamos uma vida para nós mesmos. Você se vê lá na frente, você se vê melhor, você se vê mais santo, você se vê fazendo coisas, realizando coisas, e aí vem a caminhada, e às vezes já faz 3 anos que o figo que você enxergou, quando participou daquele retiro, quando fez aquele acampamento, quando escutou aquela música, quando leu aquele livro, aquele figo que você enxergou, nem você está colhendo. Tem que cavar e adubar de novo. Tem que cavar, tem que adubar de novo. Santa Clara de Assis deixou escrito lá no primeiro mosteiro que ela fundou, bem na porta de entrada, para as moças que entravam lá. E a vida com Santa Clara era radical. Portanto, ela sabia que aquelas meninas e aquelas moças entravam no convento em Assis para seguir Clara, e ela sabia, não vai dar 15 dias que é tudo voltar embora. Vai chegar uma hora que vão querer desistir, porque acocha a coisa, né? Deus vai purificando a gente. Então ela deixou escrita na porta que se entra: nunca perca de vista o seu ponto de partida. O que Santa Clara de Assis estava querendo dizer para suas meninas e dizendo para nós? Não foi mentira, não foi ilusão, nós não somos maluquinho da cabeça, nem Deus nos iludiu. O ponto de partida da minha fé, ali Deus falou comigo e não mentiu. Todos nós, meus irmãos, tivemos um ponto de partida na fé. Aquele dia em que a gente fez juras de amor, promessas gigantes para Deus. Lembra das coisas que você jurou e prometeu para Deus? Tenta lembrar aí que eu tento lembrar aqui. Lembra das coisas grandes, bonitas que a gente jurou para Deus? Que a gente enxergou que ia? Pois é, aquilo foi o nosso ponto de partida. E aquilo não foi lavagem cerebral. Aquilo lá você não estava iludidinha. Você não estava fora da casinha. Ali Deus não estava mentindo para você. Ali está o ponto de partida. Mas, padre, de tudo que eu enxerguei no ponto de partida, se eu for contar para o senhor, não deu foi nada. E que eu já prometi isso, aquilo, outro. Nem prometo mais, padre. Cava e aduba. Pode ser que nessa próxima empreitada aí de cavar e adubar, a figueira que nunca frutificou, pode ser que ela fique cheia dos figos, chegue em verga. A gente nunca sabe. Cava e aduba. E o que é cavar e adubar, minha gente, se não é voltar a rezar, voltar a se confessar com frequência que seja cabível e necessária, cada alma é uma alma. Se não é voltar a abrir um caderno e voltar a fazer diário espiritual, grifar a Bíblia, se não é voltar a encarar o terço, se não é voltar a dar conta de rezar, se não é voltar, precisa voltar, cava de novo, aduba de novo, claro, agora com a experiência de quem já errou, né? Agora sem a ilusão de que é simples, agora sem a ilusão de que é agora sim, ó. A gente é micro-ondas para as coisas, né? A gente quer a bênção, o milagre e as coisas verdadeiramente importantes na velocidade do micro-ondas, não é assim não, meu irmão. Tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é duradouro é lento, é devagar e é custoso, porque purifica a nossa intenção. Você já imaginou? Tem coisa mais sagrada, por exemplo, do que as pessoas pedem o dom, ou querem o dom, né? Da santidade, da pureza, da castidade. Outros o dom de uma vida de oração.
Meus irmãos, se nós entendêssemos a grandeza, a beleza, a graça, o valor que é conseguir rezar todo dia, nós não desistiríamos de rezar todo dia até que rezássemos todo dia. Se nós entendêssemos a beleza, o valor que é a castidade, nós não desistiríamos de ser castos até que fôssemos castos. Se nós entendêssemos a beleza, o poder, a graça que é rezar um terço todo dia, a gente não desistiria de rezar um terço todo dia até que rezasse um terço todo dia. Se nós entendêssemos a beleza, a graça, o poder, assim, a bênção, o quanto não tem preço rezar com a palavra de Deus todos os dias, a gente não desistiria de rezar com a palavra de Deus até que a gente rezasse com a palavra de Deus todos os dias. No fundo, quando a gente desiste, a gente está dizendo assim, nem vale tudo isso, não. Não vale o sacrifício. Quando você vê algo que vale o sacrifício, você se sacrifica até ter. É ou não é? Esse ano não deu para crismar, ano que vem não deu para crismar, faz 5 anos que não dá para crismar, uma hora é por causa de uma coisa, outra hora é por causa de uma coisa. Agora, para passar num concurso, meu amigo, nem que seja no 8º ano, passa. Para passar em medicina, nem que seja aos 46 anos de idade, gruda no osso e não larga, porque tem valor. E o crisma? Que eu saio tarde do serviço. Não é assim? E casar na igreja? Tá caro, não tá fácil. Aí se fosse ver, quando tem valor, amigo, é ou não é? Você agarra, não solta nem que perca as unhas. Se nós soubéssemos o valor das coisas que a gente desiste, a gente não desistia. E é porque tem um valor que no fundo a gente não conhece, que Deus não dá de graça. É porque tem um valor que a gente não conhece, que Deus não entrega fácil. É porque tem um valor que a gente não conhece, que vai precisar adubar e cavar mais um ano aí, até tomar posse. Não é agora. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Nós valemos muito, meus irmãos, e aquilo que a gente enxergou vale muito. É por isso que está custando tanto. Simples assim. E no fundo a gente não sabe disso. No fundo a gente não sabe disso. Essa nossa pressa em colher logo revela que a gente não entende a profundidade das coisas. E essa palavra também é a respeito do irmão, né? Porque, gente, vamos combinar, e aqui eu termino. Tem ou não tem uns pés de figo na sua vida aí, na minha? Eu quero falar dos 6, deixa eu quieto aqui. Tem ou não tem uns pés de figo na sua vida aí que você está querendo, que dá vontade de cortar, pela raiz ainda, hein? E tá com fogo. Não tem uns pés de figo na sua vida assim que dá vontade de você pegar a foice? Por que está inutilizando, né? Deus, não dá para cortar e tacar fogo? Não, o senhor não deixa, não? Já faz 3 anos que ele não... Meus irmãos, deixa mais um ano. Ainda temos adubo, ainda temos mão para cavar e adubo para derrubar. No próximo também, nas pessoas também, um pouquinho mais. Um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de perseverança. Mais um ano. Mais um ano. A gente não pode desistir da gente, a gente não pode desistir dos outros. Claro que talvez você já aprendeu qual adubo não funciona. Qual estratégia. Com as pessoas a gente vai aprendendo o que compensa, não compensa, o caminho das pedras, né? Às vezes eu digo muito isso, mas a senhora não falou para ele? Ou a senhora já tentou propor para ele? Não adianta, padre. Eu conheço ele, não é por aí que vai. Só se eu fizesse tal coisa. Então faça tal coisa, vai. Se você já descobriu qual antibiótico não funciona, vamos tentar outro, né? Mas ainda há esperança, meus irmãos, para nós mesmos, para os outros. Tenhamos esperança. Continuemos a cavar, a adubar e saiamos do pecado de inutilizar a graça de Deus. Se Deus deu a graça, é para ser exercida. Se Deus nos fez figueira, é para dar figo para a igreja, para o corpo de Cristo que é a igreja, para nós mesmos e para o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos elevar a Deus as nossas preces, a nossa oração.
Nós que estamos na casa do Senhor, o Salmo disse que a alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, nós te louvamos por estar em vossa casa, por estarmos, Senhor, em vossa presença, porque os nossos pés estão na Jerusalém Celeste, que é a igreja, para te louvar e te bendizer. E é por isso, Senhor, que nós queremos rezar e pedir que a tua graça em nós, Senhor, não seja inútil, não seja estéril e não seja inutilizada. Livrai-nos, ó Pai, pelo poder do vosso Espírito, de inutilizar a terra, de inutilizar a graça, de inutilizar o espaço que o Senhor nos confiou. Dai-nos, Senhor, a graça de edificarmos o corpo de Cristo, a igreja. Que a minha vida, Senhor, seja para edificar a minha igreja, a minha comunidade, a minha paróquia, também a minha casa, também a mim mesmo. Dai-nos, Senhor, a graça de chegarmos ao Pai e de sermos da estatura e da altura de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a crescer. Espírito Santo, de sabedoria, de inteligência, de entendimento, ciência e fortaleza. Livrai-nos de ser como crianças que vivem balançadas por qualquer onda de doutrina, de medo, de dor. Espírito Santo de Deus, que motivados pelo amor, queiramos nos ater à verdade, nos amarrar ao Evangelho, a Cristo cabeça. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir que Cristo realize em nós o crescimento da fé. Senhor, nós queremos também te entregar todas as tragédias da nossa vida, todos os sofrimentos sem resposta que a gente já viveu. Quantos de nós, ó Deus, vivemos tão perto de nós mortes trágicas, sofrimentos inexplicáveis. Quantos de nós, Senhor, fomos vítimas de maldades, de dores, de doenças, de traições, de situações da vida, Senhor, que nos fazem perguntar por que comigo, por que conosco. Quantas vezes, Senhor, diante de uma multidão de pessoas, a gente se sente no número dos 18 azarados, dos 18 esmagados por uma torre, por uma situação da vida, Senhor, que às vezes até nos envergonha. Nós queremos, Senhor, te entregar nesse altar hoje as perguntas que não têm resposta. Nós queremos te entregar hoje, Senhor, as torres que caíram nas nossas cabeças, nas nossas histórias. Mas todos nós hoje, Senhor, queremos pedir que essa palavra dê fruto em nós. Se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Desperta em nós, Espírito Santo, o desejo da conversão. Desperta em nós, Espírito Santo, o desejo da mudança. Desperta em nós, Senhor, sabedoria para essa vida. Nós te louvamos, Senhor, por tantas situações onde a gente pôde dizer graças a Deus, mas que isso deu figo, que isso deu fruto na nossa vida, Deus. E nós queremos te pedir, vem hoje, Senhor, me adubar, me cavar. Erga os seus braços para o Senhor. Peça essa graça. Jesus, eis-me aqui para mais um ano, talvez o último ano, depois de tantos anos perdidos. Eis-me aqui, Senhor, para ser adubado e cavucado pela tua verdade, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelos teus sacramentos. Eis-me aqui, Senhor, para nesse ano frutificar. Vem, Senhor, sobre mim com o adubo da tua misericórdia. Vem, ó Deus, sobre as minhas raízes, com o sangue precioso de Jesus, me lavar, me fecundar. Vem, Senhor, com as águas vivas do teu Espírito Santo, me tirar da sequidão, do deserto, Senhor. Vem, Senhor, com as águas vivas do teu Espírito Santo, fecundar a nossa vocação, o nosso batismo, os nossos dons. Vem, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, o espírito de esperança para mais um ano. O espírito de esperança, Senhor, para a próxima vez. O espírito de esperança, Senhor, para daqui para frente. E renova em nós, Senhor, a misericórdia e a esperança a respeito daqueles que nós queremos cortar, a respeito, Senhor, daqueles que nós queremos jogar fora, a respeito daqueles, Senhor, que mais uma vez não deram o figo e o fruto. Mais uma vez, Senhor, parece que a nossa oração, a nossa intercessão foi em vão. Mais uma vez, Senhor, parece que não adiantou rezar. Dai-nos, Senhor, a graça da esperança. Que a esperança que o Senhor tem em relação a mim, eu possa ter em relação aos outros, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, sermos vencidos pela desesperança.
na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa saúde, na nossa vida de fé. Derrama sobre nós, Senhor, a esperança. Derrama sobre nós, Senhor, o dom da Tua esperança, Senhor. Esperança para continuarmos a crer em Vós, Jesus. E vamos pedir a São José, nosso padroeiro, estenda suas mãos aqui para ele, para tudo aquilo que nós necessitamos hoje, de uma esperança nova, renovada, uma esperança que venha do Espírito, uma esperança, como diz a palavra, contra toda esperança, uma esperança contra toda circunstância, a esperança que vem do céu, não da nossa visão, que vem do Espírito, não da nossa razão, que vem da fé. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Acolhei, ó Deus, pela intercessão de São José, nossas esperanças e nossas preces. Nós os pedimos em nome de Jesus, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentemos, coloquemos no